Olá pessoal, então nós vamos estar trabalhando aí hoje com um pouquinho de análise combinatória. Então, visto que vocês estavam fazendo algumas atividades aí do PET fornecido nessas últimas semanas, eu observei na correção das atividades de vocês muitas dúvidas aí na resposta. Então, com base nisso, eu resolvi fazer essa videoaula. Eu espero que possa ajudá-los, ok? É lógico que a gente sabe que a aula vai ser uma prática, a gente tem que ir assistindo a aula, parando, fazendo as atividades e também me procurando para tirar algumas dúvidas, ok? Isso é muito importante, vocês sempre estarem procurando para poder tirar dúvida, não tem outro caminho aí. Então, com base nessa análise combinatória, princípio fundamental da contagem, que é a matéria que nós estamos vendo agora, o que nós vamos observar aqui? O que é uma análise combinatória? Foi feita essa pergunta no primeiro PET e está aqui a resposta, onde muitos pesquisaram, onde escreveram com a sua própria linguagem. Isso foi muito interessante. Então, mas resumindo, é uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar de enumerá-los. A origem desse assunto está ligada ao estudo dos jogos de azar, tais como lançamento de dados, jogos de cartas e etc. A análise combinatória é uma matéria muito importante que nós utilizamos muito nos dias a dias, okay? Para fazer cálculos, estimativas, análise. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando com análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. Então, o primeiro passo que nós vamos trabalhar no princípio fundamental da contagem é a questão da árvore de possibilidades. A árvore de possibilidades, nós sempre vamos ter que estar atento o seguinte. Vocês vão observar, ó, que ela vai sempre estar criando esses galhinhos aqui. Ó. Esses galhos não podem trançar na árvore de possibilidade. Vocês fizeram bastante isso durante algumas atividades que eu estou pedindo para vocês estarem refazendo aí. Então é muito importante vocês observarem que, ó, vamos pegar uma ideia aqui. Ó, uma criança pode escolher uma entre duas balas. Uma rosa e uma preta. Então ela tem duas opções de balas, uma rosa e uma preta. E um entre três chicletes, um amarelo, um verde e um branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter? Então, primeiro passo, ela vai poder escolher, ó, tá aqui. Vamos imaginar que esse pontinho aqui, ó, que eu estou passando o mouse, nós vamos ter aí a primeira bala, que é a bala rosa. Nesse outro aqui é a bala preta. Então, nós vamos partir dessa ideia aqui, ó, esse primeiro ponto e esse primeiro ponto aqui. Aqui quer dizer que eu estou ligando eles, ó, tudo vai fazer parte de um início, de uma mesma ideia. Então, com a bala rosa, nós vamos observar o seguinte. Ela pode escolher o chiclete amarelo, o chiclete verde ou o chiclete branco. Então, ou seja, se eu escolhi a bala rosa, eu posso ter rosa e amarelo, rosa e verde e rosa e branco. Se eu escolhi o rosa e o preto, se eu escolhi a bala preta, eu vou ter preto e amarelo, preto e verde, ok? E o preto e branco. Então, observem, ó, que aqui terminou as minhas possibilidades. Eu não poderia colocar o R aqui, colocar A, V e B aqui e fazer as três ligações igual vocês fizeram. Então, tem que ter uma ligação aqui para cada tipo de chiclete. Ah, se tivesse o pirulito, ele ia vir aqui, ó. 2 pirulitos, por exemplo, ia vir duas ligações aqui, depois mais duas ligações aqui, mais duas ligações aqui. Ok? Depois mais duas ligações aqui, mais duas ligações aqui, mais duas ligações aqui. Ok? Isso é muito importante a gente saber que eu não vou ter um cruzamento. Ok? Você não vai cruzar as linhas. Sempre você vai sempre trabalhar a saída delas, ok? A abertura. Vamos continuar aí que a gente vai poder compreender um pouquinho mais. Vamos imaginar que se eu pensasse de uma forma diferente, trocando a sequência. Agora primeiro eu peguei o chiclete, ok? Amarelo, o chiclete verde e o chiclete branco. Então esse pontinho aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é o chiclete amarelo, esse é o chiclete verde e esse é o chiclete branco. Eu posso ter o chiclete amarelo e a bala rosa, o chiclete amarelo e a bala preta. Ou melhor, o chiclete preto. Opa, desculpa, voltando, eu posso ter o chiclete amarelo com a bala rosa e o chiclete amarelo com a bala preta. Aqui eu posso ter
o chiclete verde com a bala rosa e o chiclete verde com a bala preta. Aqui eu vou ter o chiclete branco com a bala rosa e o chiclete branco com a bala preta. Ou seja, por que eu vou multiplicar? Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Eu tenho 2 opções de escolha para a questão das balas, ok? E 3 opções para a questão dos chicletes. Ou o inverso, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 opções para o chiclete e 2 opções para a bala. Então eu tenho que 3 vezes 2, que é igual a 6. Então isso é muito importante vocês perceberem. Princípio multiplicativo, ok? Que é o princípio da multiplicação. Vamos pegar aqui alguns exemplos, que vocês vão estar até fazendo alguns exercícios aí. Ó. A última parte do seu número de telefone contém 4 dígitos. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Então nós vamos observar o seguinte, ó, eu tenho 4 dígitos. Os dígitos do telefone eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então eu tenho esses 10 algarismos. Como no celular não há o número de um telefone, não há restrição, ou seja, eu vou ter 10 escolhas para o primeiro dígito, 10 escolhas para o segundo, 10 escolhas para o terceiro e 10 escolhas para o quarto. Então observem que eu vou ter aqui, eu vou escolher o primeiro algarismo, eu tenho 10 opções, o segundo algarismo 10, o terceiro 10 e 10. Pelo princípio multiplicativo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 mil números diferentes. Ou seja, se eu tenho prefixo que nem extrema 34, 35, quer dizer que eu vou conseguir formar 10 mil números de telefones diferentes. A partir do momento que eu tiver 10 mil linhas, eu vou ter que criar um outro prefixo. Por isso que cidades um pouco maiores, elas têm mais de um prefixo, porque você não consegue criar com esse sistema mais de 10 mil números diferentes. Segundo exemplo, com relação, vamos lá, quantos números, continuando esse exemplo, quantos números de 4 dígitos existem se um mesmo dígito não puder ser repetido? Ou seja, eu não vou poder repetir os dígitos agora. Vamos imaginar que você agora não pode repetir. Se eu usei o 0 no primeiro, eu não posso usar o 0 no segundo, no terceiro e no quarto. Se eu usei o 1, eu não posso usar ele mais. Ou seja, para a primeira opção eu vou ter 10, porque eu posso usar qualquer um dos 10. O que eu usei na primeira, eu não posso usar na segunda. Então eu vou ter 9 opções. O que eu usei na primeira e na segunda, eu não posso usar na terceira. Então eu vou ter 8 opções. E o que eu usei na primeira, segunda e terceira, eu não posso usar na quarta. Ou seja, eu vou ter agora apenas 7 opções. Então, pensando nisso, eu vou ter 10 opções para a primeira, 9 opções para a segunda, 8 para a terceira e 7 para a quarta. Então, se eu não puder repetir os algarismos, eu vou poder formar apenas 5.040 números diferentes. Ok? Também vocês já trabalharam aí com alguns exercícios dessa forma. Dê uma olhada depois, que é muito importante. Partindo dessa ideia, outro exemplo. De quantas maneiras podemos escolher 3 representantes em um grupo de 25 pessoas? Então eu tenho 25 pessoas, eu quero escolher 3 representantes. Se eu quero escolher 3 representantes, o primeiro vai ter que ser diferente do segundo, que vai ter que ser diferente do terceiro. Então, tem lá um grupo de 25 pessoas. Eu vou pegar agora e vou escolher um. Então, eu tenho 25 opções. Escolhi o primeiro. Sobrou quantos? 24. Então, agora eu vou escolher um entre 24. Depois, sobrou 23. Eu vou escolher um em 23. Então, ou seja, para a primeira opção de escolha eu tenho 25. Para a segunda, 23. Desculpa, 24. E para a terceira, 23. Então tá aqui, ó, 25 vezes 24 vezes 23. Então eu teria um total de 13.800 possibilidades de formar esses 3 grupos aí, ou melhor, esses 3 representantes, ok? Se ficar alguma dúvida, para a aula, rabisque, tente fazer antes que eu traga essa telinha para vocês, ok? A melhor forma é você acompanhando a videoaula e fazendo. Depois, na letra B, diz o seguinte.
De quantas maneiras podemos escolher 3 representantes para 3 comissões, uma para cada comissão, em um grupo de 25 pessoas? Se um representante pode participar de mais de uma comissão. Olha agora a diferença. De quantas maneiras podemos escolher 3 representantes para 3 comissões? Então, eu tenho a comissão A, a comissão B e a comissão C. Um para cada comissão, em um grupo de 25 pessoas. Se um representante pode participar de mais de uma comissão, ou seja, o representante da comissão A pode ser o mesmo da comissão B e da comissão C. Nada impede. Eu não preciso ter um representante para cada comissão. Eu tenho que ter um representante para a comissão A, B e C, que pode ser o mesmo, como pode ser diferente. Então, o que nós vamos observar aqui? Eu vou ter 25, vou escolher para a comissão A, 25. O que foi escolhido para a comissão A pode ser escolhido para a comissão B, mais 25. O que eu vou escolher para a comissão C pode ser o mesmo que foi escolhido para a comissão A e para a comissão B. Então, eu tenho que 25 também. Então, 1.000 vai ficar 25 vezes 25 vezes 25, 15.625. Eu tenho 15.625 possibilidades de escolha. Ok? Por quê? Porque, neste caso, o mesmo representante pode ser escolhido mais de uma vez. No exemplo A aqui, você vai observar que eu tinha os 25 e o que eu escolhi para o primeiro eu não podia escolher para o segundo. O que eu escolhi para o primeiro e segundo não poderia escolher para a terceira. Já nesse exemplo B, o mesmo escolhido para a comissão A, B e C, ok, pode representar as 3 aí. Não necessariamente precisam ser pessoas diferentes. Pode ser a mesma pessoa. Ok? Vamos trabalhar aí com alguns exercícios. O que eu vou propor para vocês? Tentem fazer esses exercícios pausadamente. Na hora que eu colocar o enunciado, você faz e depois você pega a explicação e resolução, para ver se você realmente compreendeu. Uma pessoa possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Então, vamos trabalhar com uma árvore de possibilidades. Se ela tem 5 camisas e 4 saias, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 4, 20. Ou seja, ela vai ter 20 possibilidades de se vestir. Aqui ele vai estar explicando para vocês, que eu deixei para que vocês possam facilitar. Então, eu tenho aqui 4 saias vezes 5. Ou eu poderia fazer o contrário, 5 vezes 4. Segundo exercício. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então, eu tenho uma moeda que ela foi lançada 3 vezes. Ok? Se ela foi lançada 3 vezes, eu quero saber quais são as possíveis sequências. Qual o número de sequências possíveis aí de cara e coroa? Então, o que nós vamos observar aqui? Vamos representar, sempre escolher uma letra, ok? Para estar representando, para nos ajudarmos. Eu vou representar o C como... Iniciaremos por C o resultado de cara e K o resultado de coroa. Ok? Então, queremos que os números de triplas ordenados sejam A, B e C. Ou seja, eu já lancei 3 vezes. Então, se eu lancei 3 vezes, eu vou ter 3 ligações. Aonde, por exemplo, o A ele pode ser cara ou coroa, o B pode ser cara ou coroa e o C pode ser cara e coroa. Professor, como assim? Se você está lançando a moeda 3 vezes, ok? Então você vai lançar a primeira, caiu cara. A segunda, caiu coroa. A terceira, caiu cara. Ou ao contrário. Então só a primeira, coroa, depois coroa de novo. Lancei a moeda. Caiu cara, coroa e coroa. Ou seja, as letras A, B e C está dizendo que o A tem que ser cara ou coroa, o B tem que ser cara ou coroa e o C tem que ser cara ou coroa. Ou seja, eu tenho 2 opções para o A, que ele pode ser cara ou coroa, vezes 2 opções para o B, que ele pode ser cara ou coroa, vezes 2 opções para o C, que ele pode ser cara ou coroa. Então, vocês vão observar aí que eu tenho 2 opções para cada. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pelo diagrama de árvore, como que ficaria isso? Então, nós vamos observar o seguinte, ó. Fiz o primeiro lançamento.
Pode cair cara, como pode cair coroa. Então, olhem o mouse onde está passando, ó, cara e coroa. Aqui eu vou representar o segundo lançamento. No segundo lançamento, pode cair cara ou coroa. Então, observem que, se no primeiro cai o cara, no segundo pode cair cara ou coroa. Aqui eu tenho, se caiu coroa, pode cair cara ou coroa novamente. Aqui é o meu terceiro lançamento. No terceiro lançamento, eu também posso ter cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Eu não posso colocar só cara e coroa aqui e ficar ligando aquele monte de linha, igual eu vi muitos exemplos, e dizer que é uma árvore. Na verdade, está trançando. Não, você tem que sempre estar abrindo os galhos dessa árvore. Ó. Então aqui cara. Quem que pode cair com cara agora, na segunda vez? Cara ou coroa. Caiu coroa. Quem que eu posso ligar com coroa? Cara ou coroa. Caiu cara. Caiu coroa. Cara. Agora pode cair cara ou coroa. Então aí nós vamos ter as 8 possibilidades de estar fazendo essa árvore. Ó. Observem que eu tenho aqui cara, 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 que seria ó, cara, cara, cara. Como pode ser cara, cara e coroa. Cara, cara e coroa. Pode ser cara, coroa e cara. Ó. Cara, coroa e cara. Cara, coroa, coroa. Ok? E assim sucessivamente, nós vamos ter aí 8 possibilidades diferentes de estar trabalhando. Ok? Tentem fazer esse diagrama sozinho aí. Segundo exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos de 1 a 9? Ou seja, eu posso formar o número 130, o número 110, o número 111, o número 222, o número 225, ou seja, os algarismos estão repetindo. Então, se são os algarismos de 1 a 9, o primeiro algarismo eu tenho 9 opções, o segundo eu também tenho 9, e assim como o terceiro eu também tenho 9 opções. Ou seja, eu vou ter aqui 9 opções para o primeiro, 9 opções para o segundo e 9 opções para o terceiro. Ou seja, 9 vezes 9 vezes 9, 729 possibilidades diferentes. Ok? E se fosse algarismos distintos? Se eu não pudesse repetir, o algarismo do primeiro não pode ser usado no segundo, assim como do primeiro e do segundo não pode ser usado no terceiro. Aí eu teria 9 opções para o primeiro, 8 opções para o segundo e 7 opções para o terceiro. Observem que diminuiu as minhas possibilidades. Por quê? Porque eu não poderia ter o número 222, 333, 999, 121, 255. Jamais poderia ter 2 algarismos iguais no mesmo número ou 3. Então seriam todos algarismos diferentes. 123, 256, 257, ok? Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal? Então lembre que o sistema de numeração decimal ele possui 10 algarismos, de 0 até o 9. Mas lembrando que se eu estou falando o número de 4 algarismos, eu não posso falar do número 0,230, 0,420, 0,432. Porque eu tenho que ter 4 algarismos. 4 algarismos, nós vamos trabalhar com um sistema aí da unidade de milhar. Então, 1325. Então, tem 4 algarismos. Então, pensando nisso, como os algarismos aqui têm que serem distintos, eu vou escolher o meu primeiro algarismo. E aí eu já observo que o meu primeiro algarismo não pode ser o 0. Porque se eu escolher o 0 para o primeiro, 0,325. Eu tenho o número aqui de 3 algarismos. O 0 à esquerda não conta como casa. Ok? Como nós estudamos aí desde lá do ensino fundamental. Então eu vou usar os algarismos de 0 até 9, ou seja, os 10 algarismos. Para o primeiro aqui, ó, eu não posso escolher o 0. Então vai sobrar quantos? 9 algarismos para que eu possa escolher. Ok? O segundo eu já posso escolher o 0. Então agora, vamos imaginar, se eu tivesse usado o algarismo 1 aqui, ok? Eu poderia usar aqui o 0. Então aqui eu não... Por isso que eu vou ter 9 opções para o primeiro e 9 opções para o segundo.
Porque aqui eu não posso usar o 0 e aqui eu não posso usar o número que eu utilizei aqui. Então eu teria 9 possibilidades vezes 9 vezes 8 vezes 7. Ok? Que daria aí um total de 4.536 números diferentes. Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar? Vai cair na ideia de que o primeiro não pode chegar em segundo, e assim como o terceiro não pode chegar em primeiro e segundo. Então, se eu tenho 6 carros, para a primeira possibilidade, eu vou ter, primeiro lugar, 6 escolhas. Para o segundo lugar, 5. Para o terceiro lugar, 4, porque não posso repetir aí. Ok? Ou seja, eu tenho 120 possibilidades do final dessa corrida acontecer. Que o que chega em primeiro não pode chegar em segundo, o que chega em segundo e primeiro não pode chegar em terceiro. São carros diferentes. Então, resumindo aí um pouquinho do que nós vimos. Quantas escolhas devem ser feitas? Quantas opções cada escolha tem? Multiplicar tudo. Então, a princípio, quando a gente trabalha com princípio multiplicativo, é isso aí. Se o problema não depender da ordem, por exemplo, comissões, escolhas, jogos, equipes, urnas, jogos de cena, aperto de mão, casais, dividimos o resultado pelo fatorial das escolhas. Essa questão do fatorial aqui, a gente vai estar estudando um pouquinho mais à frente, ok? Então, a princípio, vocês vão ficar com essa parte aqui apenas. Ok? Um último aí exercício. Existem 3 linhas de ônibus ligando a cidade A. Existem 3 linhas de ônibus ligando a cidade A à cidade B. E 4 outras ligando B à cidade C. Uma pessoa deseja viajar de A a C passando por B. De quantos modos diferentes a pessoa poderá fazer essa viagem? Então vamos compreender aí um pouquinho. De A para C eu tenho 3 caminhos. De B para C eu tenho 4. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou ter 3 opções de sair de A e chegar em B e 4 opções de sair de B e chegar em C. Então, eu posso vir aqui, ó, seguem o mouse aí para vocês verem. Ó. Cheguei aqui no B por esse caminho. Então, eu tenho mais 4 possibilidades aqui. De A, eu vim para o B por este caminho. Eu tenho 4 possibilidades. De A, eu vim para o B por esse caminho aqui de baixo. Então, eu tenho agora 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 com o primeiro, 4 com o segundo e 4 com o terceiro. Então, ou seja, eu vou ter 12 possibilidades aí diferentes. Ó. De A para B, 3 possibilidades. De B para C, 4 possibilidades. Então, nós vamos observar aí o que, então? Que eu vou ter 12 possibilidades de chegar na cidade A até a cidade C. Usei o princípio multiplicativo. A placa de um automóvel é formada por 2 letras seguidas por um número de 4 algarismos. Com as letras de A e R e os algarismos ímpares, quantas placas diferentes podem ser constituídas, de modo que o número não tenha algarismo repetido? Então, aqui você vai observar que eu já defini que as letras são A e R. Então, eu não vou ter que ficar escolhendo letra. E não pode repetir, então eu vou ter os algarismos distintos. Então, ou seja, para a primeira letra, eu tenho 2 opções, ou A ou R. Para a segunda, ou A ou R. Por que o A ou R? Porque ele falou com as letras A e R e os algarismos ímpares. Quantos algarismos ímpares eu tenho? 5. Como eles não podem repetir, eu vou ter 5 opções para a primeira, 4 opções para a segunda, 3 opções para o terceiro número e 2 opções para o segundo número, ok? Tivemos uma participação especial aqui. Então, observem o seguinte, que nós vamos ter aqui, só um minutinho para não ter mais participação especial. Opa! Então, nós vamos observar aqui, então, que eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 800. 800 vezes 3, nós vamos ter aí um resultado final, então, de 480. Ok? Então, nós vamos poder formar 480 placas diferentes aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 240 vezes 2, 480.
Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7? Então, 5 opções para o primeiro. Então, nós vamos ter 5 opções para o primeiro número, 4 opções para o segundo e 3 opções para o terceiro. Porque eu vou usar apenas esses algarismos e eles têm que serem todos diferentes. Ok? Com os algarismos de 1 a 9, quantos números de telefone podem formar-se com 6 algarismos, de maneira que cada número tenha o prefixo 51BB e os restantes sejam números todos diferentes, inclusive dos números que formam o prefixo. Ou seja, eu vou observar agora que não pode, eu quero que o 51 e o BB, ou seja, o BB quer dizer dois números, os dois algarismos vão ser iguais, ok? E eu não posso repetir. Então, o que nós vamos observar? Eu vou usar os algarismos de 1 a 9, então eu tenho 9 possibilidades. O 51 está aqui, ó. Então, eu não vou poder mais usar o 5 e 1 nas outras casas. Eu vou escolher este algarismo aqui, ó. Então, eu vou observar o seguinte. Eu tenho 7 opções, porque eu não posso usar o 5 e 1 novamente. Aqui eu tenho 6 opções, aqui eu tenho 5 opções e aqui eu tenho 4 opções. Multiplicando, nós vamos ter aí uma quantidade total de 840 números. Observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, ó, com os algarismos de 1 a 9, quantos números de telefone podem se formar com 6 algarismos? De maneira que cada número tenha prefixo 51 e os restantes sejam números todos diferentes, inclusive dos números que formam o prefixo. Então, ou seja, aqui no prefixo tem que ser diferente do 5 e 1 também, ok? Então, porque você vai estar observando que eu vou formar aqui, ó, podem ser formados por 6 algarismos. Então, eu tenho 2, 4, aí eu vou acrescentar 2, 4, 6. Então, o algarismo que eu vou usar aqui não pode aparecer aqui. O que eu vou estar usando aqui não pode aparecer aqui também, ok? Então, essa letra BB aqui, na verdade, a gente podia até colocar duas letras diferentes. Não quer dizer que os dois números vão ser iguais, não, ok? Então, bons estudos. Eu gostaria que vocês, quem chegou aqui até o final da aula, assistiu essa aula inteira, ok? Façam um comentário aí no final do vídeo, algum comentário sobre a aula, ok? Seria muito interessante para que eu também possa tomar conhecimento que você conseguiu aí acompanhar, fazer as atividades, se isso ajudou você ou não a compreender esses estudos, ok? Foi um prazer aí poder estar com vocês, poder falar aí um pouco com vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esse momento, estudando e procurem tirar dúvidas. Sempre tem poucos alunos aí me procurando para tirar dúvida e algo mais. E isso é muito importante a gente aproveitar este momento, ok? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.